Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O professor César Reis, no livro Contos Selecionados, Jonas, o Contador de História, afirma que a filosofia depende dos contos, das histórias, dos apólogos, para, de forma pedagógica, alcançar seu objetivo e chegar aos corações. No mesmo livro, ele, baseado na obra de Chico Xavier, intitulada Alvorada Cristã, pelo espírito Neio Lúcio, ele conta a história do carneiro revoltado, que, percebendo-se muito importante perante a comunidade, perante os outros bichos, os outros animais, porque a sua lã era verdadeiramente valiosíssima, mas julgou que não era bem tratado. Apesar da alimentação, da fartura, apesar de não passar por necessidades, sofria anualmente a tosquia e ficava durante um tempo a passar por frios por ter perdido a sua pelagem. E assim, com esse pensamento, buscou o Todo-Poderoso e rogou a ele que fizesse uma mudança. E o Todo-Poderoso, observando, perguntou o que ele queria que fizesse. Ele afirmou que, apesar de ter a importância de sua lã, ele era maltratado, passava pelo sofrimento do frio, da pelagem, da tosquia de sua pelagem. Então, que, julgando-se importante, que a sua pelagem fosse transformada em ouro. E Deus atendeu ao seu pedido, transformando a sua pelagem em fios de ouro. Ele saiu todo iluminado com aquela lã dourada. Quando as pessoas o viram, caíram em cima dele e arrancaram todo o pelo, pela ganância. E ele saiu, além de sem o pelo, saiu também todo ferido. E voltou diante do Todo-Poderoso e pediu mais uma vez, esclarecendo o que havia acontecido com ele. Mas ainda orgulhoso, vaidoso, julgando-se importante, pediu a Deus que dessa vez permitisse que ele tivesse uma lã de porcelana. E Deus mais uma vez o atendeu. E ele saiu feliz com aqueles pelos de porcelana, quando de repente veio uma ventania e todos os pelos se quebraram, deixando-o com o corpo ferido. Mais uma vez o carneiro retorna ao Pai e pede a ele que modifique a sua situação. Mas ainda não compreendendo a realidade, pede a Deus que transforme a sua lã em pelos de mel. Deus mais uma vez o atendeu. E lá se foi o carneiro todo orgulhoso. Mas bastou sair para o campo, uma nuvem de moscas se aproximou e o atacou impiedosamente, não lhe dando trégua. E lá se foi o carneiro, sofrido, choroso, a rogar ao Pai uma nova oportunidade, que fosse então de alface. E mais uma vez, com toda a paciência característica, Deus o atendeu. E eis que, quando chega no campo, os cavalos caíram em cima dele, de dentadas,
não somente comendo todo o seu pelo, como também mordendo a sua carne, ferindo-o. E, finalmente, ele retorna a Deus, reconhecendo que a sua condição original é que o fazia importante, é que o fazia feliz, é que não lhe permitia passar por fome, por sede, observando que verdadeiramente ele era bem tratado e que tinha sua função, e pediu ao Pai que lhe permitisse voltar à condição que havia sido criado. E Deus, percebendo que o carneiro havia aprendido a lição, sorriu e lhe devolveu a lã original, permitindo que ele saísse feliz e voltasse à sua vida como sempre foi. Assim somos nós. Quantas vezes nos orgulhamos de determinada situação, de uma posição que conquistamos, e a partir daí acabamos por nos julgar superiores aos outros, querendo brilhar, querendo se destacar, olhando de cima para baixo, não compreendendo que somos parte de uma estrutura pensada e criada por Deus, que só avançamos, trabalhamos unidos, de mãos dadas. Enquanto não percebemos, haveremos de passar por sofrimento, por angústia, por decepções, por frustrações, que provocarão os lamentos, a tristeza. Deus nos colocou no lugar exatamente que precisamos estar, junto com as pessoas que precisamos conviver, em contato com aquelas que nos farão crescer, de qualquer forma, até mesmo através da dor, para a nossa evolução. É claro que durante a nossa trajetória precisamos nos esforçar para alcançar objetivos e, com isso, vamos acrescentando a nossa bagagem intelectual e moral com a convivência, com a experiência, crescendo, e conquistaremos o nosso espaço. Nas próximas reencarnações, voltaremos melhores, se naturalmente compreendemos que precisamos dar sequência fazendo o melhor, como Deus nos criou, onde Deus nos colocou. Como disse Joana de Ângeles ao médium Divaldo Franco: floresça, meu filho, onde Deus te plantou. Seja o melhor possível para você, compreendendo aquela lição que costumamos ouvir da boca de alguns companheiros, quando perguntados como vão. Normalmente afirmam: estou melhor do que mereço, porque compreendem que, na verdade, tem tudo do que precisa, e mesmo assim não se julga merecedor pela bondade do Pai, mas sabe que precisa se aprimorar, avançar, para alcançar o objetivo. E Deus, pacientemente, espera por nós.
Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.